Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Elvis, como vocês estão? Então aqui estou gravando mais um Evangelho no Lar, né? E como sempre, né? Esse aqui é o terceiro Evangelho no Lar. E aí deu vontade de gravar e compartilhar para vocês aqui, né? Então hoje eu coloquei minha água, já está aqui. E você que está ouvindo, se quiser, né, colocar sua água também aí para ser fluidificada, para que Deus possa abençoar, né, para que possa trazer cura por meio dessa água, né, se você acreditar. E com isso, trazer cura para o seu espírito, para o seu corpo físico, né? E como sempre, então, vou começar aqui com uma prece, com uma oração, e para a gente receber as intuições, né, de Deus, dos benfeitores espirituais, para que a gente possa receber uma mensagem que possa ser de conforto ou de exortação, né? A mensagem que cada um está necessitando nesse momento, tá bom? Então vou fazer uma prece aqui, vamos lá. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, fonte criadora do universo, agradecemos por esse dia, por esse momento, por estar aqui podendo compartilhar, né, com todos os que estão vendo, né, que a gente possa receber uma informação necessária para que nós possamos evoluir. Pedimos, por favor, proteja esse lugar, a casa de todos que estão ouvindo, e que possa adentrar esse campo somente os espíritos benfeitores que têm a mesma ideia da gente, que é evoluir e passar a informação com muito amor e com muita sabedoria. Agradecemos, Pai, por todas as coisas, agradecemos os benfeitores espirituais e que possamos ser instruídos da melhor maneira possível. Assim é. Então vamos lá. Eu tenho costume, né, de pegar o livro, né, e abrir numa página o livro, né, de Allan Kardec, né, Evangelho segundo o Espiritismo, né, que de vez em quando vou fazer também com a Bíblia, né, porque Deus o que acontece? Ele trouxe informações de diversas maneiras. Há muito tempo atrás, ele trouxe informação pela Bíblia. E a própria Bíblia fala que ele ia trazer novos rolos ou novos ensinamentos. E às vezes a gente, deixando passar despercebido, a gente não percebeu que chegou. Que foi os livros de Allan Kardec, que foi os livros de vários escritores que psicografaram, né, esses livros para instruir na nossa evolução. Então, isso são as novas escrituras que Deus vem trazendo. Mas às vezes quando a gente apega só um livro, vamos supor, se eu me apegar só o evangélico aqui de Allan Kardec, segundo o Espiritismo, e não abrir minha mente para outras informações, aí eu vou ficar só preso nesses livros de Allan Kardec e aí não vou estar aberto para novos conhecimentos. Porque a informação é assim, você aprende uma coisa, aí você tem que ter o discernimento primeiro, né? Você tem que ver o que está ensinando ali, se é uma coisa de elevação moral, que te ajuda a ter uma boa moral, aí você pode ter certeza que é uma coisa boa, que é de Deus, né? Você não vai sair pegando tudo quanto é livro e lendo só porque está falando que é de Deus. Você tem que ter discernimento, né? Então, primeiramente, o que acontece? Antes de você ler um livro, você conecta com Deus por meio de uma oração, né? Da forma que você acha melhor e lê aquela matéria. Se for bom, beleza. Se não for, você não vai criticar e vai simplesmente pedir a Deus mais informação para que ele possa trazer matérias que são sadias para o seu corpo físico, tanto para o seu espírito, né? Então, dessa forma, Deus vem trazendo, nesses tempos todo aí, né? Desde a Bíblia, Deus vem trazendo coisas novas. E a gente, é bom estar sempre preparado para o novo, né? Porque às vezes, como eu já disse, a gente se fecha tanto num segmento, numa doutrina, e esquece
que Deus ele está sempre trazendo informações, né? Antigamente uns profetas, hoje em dia mudou, né? Modernizou. Então hoje em dia chama de médiuns. Mas o que significa um médium? É uma pessoa que é um meio de trazer informação do plano espiritual, do plano de Deus. E antigamente era chamado de profeta. Então os profetas faziam a mesma coisa que os médiuns fazem hoje. Só que, né, a gente vai passando o tempo, vai mudando o palavreado. Então houve os médiuns. Os médiuns não é coisa do capeta, não é do demônio. Isso vai de pessoa para pessoa. Então antes de falar, não, médium é coisa de demônio, não. Você tem que ver a conduta da pessoa, como é que ela é no dia a dia, como é que ela trata as pessoas. E também você tem que ver isso, mas não de uma forma religiosa. Porque a forma religiosa é o seguinte: se a pessoa fala mansinho, baixinho, não fala um palavrãozinho, é de Deus. Essa é a forma religiosa de ver. Mas a forma de discernimento não é isso que você tem que olhar. A pessoa, às vezes, ela pode falar um palavrão, ela pode alterar, ela pode fazer várias coisas que, se for olhar segundo a religião, está errado. Mas é o que a pessoa é no íntimo, né? Porque a gente é ser humano, a gente tem nervos, né? tem hormônios no corpo, então a gente vai alterar. Então, às vezes, no seu pré-julgamento, você acha que uma pessoa é do mal, às vezes não é, porque não está seguindo uma doutrina religiosa, entendeu? Então, o que a pessoa, se é boa, se é ruim, não tem nada a ver com a religião, está na índole dela, tá? Porque às vezes a pessoa lá não mata, não rouba, não prejudica ninguém, não fere ninguém, mas às vezes o que ela faz? Ela faz uma fofoca, ela pensa mal do outro, ela quer que o outro, né, se dê mal. Isso aí é pior do que matar uma pessoa. Ou praticamente a mesma coisa, porque tudo é energia. Então quando você direciona um pensamento ruim para uma pessoa, aquilo é a mesma coisa de você estar dando uma facada na pessoa, né? Segundo as leis cósmicas de Deus, um pensamento é a mesma coisa de uma ação. Então, não fique com esse pensamento religioso. Só porque fala um palavrãozinho, às vezes é do mal. Não, você tem que perceber a atitude da pessoa no dia a dia, como é que ela se comporta. Não pelo o jeitão dela de ser. Entende? Entendeu o que eu estou falando? Então tá. Então, o livro dos médios não foi escrito por demônio, foi inspirado por Deus, que usou um profeta ou um médium, que foi Allan Kardec, né? Então aqui eu vou abrir, eu estou com esse livro aqui antigo, né, já mostrei. Eu vou abrir uma página aqui aleatória e nós vamos ver a mensagem que Deus tem para a gente, tá? Aí eu vou ler, vocês vão ouvir. Pode acompanhar. Então abre aqui no capítulo 12, no parágrafo 3. Eu vou ler, depois a gente vai ver as intuições que vai vindo, né? Então tá aqui, ó. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é mais sublime. A aplicação desse princípio, portanto, a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus assim falando que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa o seu irmão ou inimigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo que é capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existe entre
os que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual o que sente na companhia de seu amigo. A diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei, ficar e da assimilação da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável aflúvio. Daí a diferença das sensações de se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar senão que nenhuma diferença que deve estabelecer entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender falsamente que ele manda se dê ao coração, assim ao amigo como ao inimigo, e o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga os que nos sirvamos do mesmo tema para exprimir matizes diversas de um sentimento. A razão sabe estabelecer as diferenças conforme aos casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso ao seu bater, ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, e perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É de desejar-lhes o bem e não o mal. Experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, é se apresentar na ocasião. Abster-se, que por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar, que assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então eu li aqui o parágrafo 3, do capítulo 12, e vou ficar só por aqui. Então você entendeu aqui como é que a intuição vê certinho do que nós estávamos falando? Porque aqui falou sobre amar, Amar os que nos prejudicam, ou amar os inimigos. Não que a gente vai ter inimigo, gente? Não é isso. É porque às vezes existe afinidades. Vamos supor, você já viu aquela pessoa que você tem mais afinidade do que a outra? Então vou falar que esse negócio de inimigo seja menos afeição para uma pessoa, menos simpatia. Aí vamos supor que tem uma escala de simpatia de 0 a 100. Então tem pessoas que você vai ter ali 50% de afinidade e a outra pessoa você vai ter 99%. Então vou falar que o inimigo seja menos afeição, tá? Então Jesus falou para a gente amar todos esses inimigos. Mas não quer dizer que você ama seu inimigo, você vai ficar ali no cotidiano com ele. Porque às vezes a pessoa, você não é inimigo da pessoa, mas a pessoa é seu inimigo. E você convivendo com aquela pessoa, às vezes o pensamento daquela pessoa, as atitudes dela com você, vai te prejudicar. Então significa amar, igual aqui falou, é você ter a mesma compreensão que você tem com o seu amigo, aquela pessoa que você tem mais afeição,
Você vai ter a mesma compreensão com a pessoa que não tem tanta afeição com você e nem você com ela. Entende? Então você vai vigiar o seu pensamento, você não vai pensar nada de mal daquela pessoa, por mais que ela possa te fazer o mal. Você não vai fazer nada fisicamente o mal com aquela pessoa, né? E você vai tratar de modo emocional, de modo sentimento, igual que falou, da melhor maneira possível. Assim como você trata seu amigo, assim como você trata sua mãe, trata seu pai, você vai tratar essa pessoa que tem menos afeição com você. Então aqui Jesus falou a maneira de amar, né? Porque às vezes a gente pensa que o amor é uma coisa melancólica, uma coisa muito, assim, ao modo grosso, né? Muito mimimi. E o amor não é esse mimimi. O amor, às vezes, ou quase sempre, é uma maneira que você usa muito com razão. Você tem que ser mais razão do que emoção. Então, às vezes, você vai gritar com a pessoa por amor. Por exemplo, crianças, por exemplo, né? Criança está vendo a tomada ali. E ela está insistindo de pegar um prego e enfiar dentro da tomada. E você sabe que a criança, se ela colocar o dedo ali na tomada, né? Ela vai tomar um choque. Se ela enfiar um prego, vai tomar um choque. E vai ser perigoso para ela. Mas às vezes você vai gritar com a criança e ela vai insistir em colocar o dedo na tomada. E aí, o que faz? Aí vai ter uma hora que você vai ter que deixar a criança experimentar. Você vai deixar ela tomar um choquinho e você vai estar perto, né? Você vai ver ela colocar, não vai falar nada, mas você vai, quando ela colocar o dedo, o preguinho lá, ela vai tomar um choquinho, aí você vai, claro que você vai socorrer, mas você vai deixar ela sentir o que você está tentando passar para ela, que é o choque. Então aposto com você que nunca mais ela vai colocar o dedo lá, porque ela vai saber que tem um choque. Então isso foi maldade? Não. Isso você agiu com razão. Estou falando criança, mas isso vale para todos os casos, tá? Pode ser um adulto, pode ser qualquer tipo de pessoa. Só um exemplo só. Não tô falando mal da criança, não. Foi só um exemplo, beleza? Uma criancinha que, a maioria das vezes, acontece isso, né? Só para ficar bem claro aqui. Então, você usou a razão. Agora, se você usasse emoção, você ia ficar só gritando. Não, não vai, não vai. E a criança não quer saber. E às vezes ela pode ficar um adolescente, como ela não teve a experiência de tomar um choque na tomada, ela vai, quando adolescente, vai tomar um choque. Então, até que ela passe pela aquela experiência que sabe que é doloroso, ela não vai entender por que você está falando com ela. Então, é o modo de agir com emoção e com a razão. E o amor, às vezes, é isso. Você vai ter amar aqueles que você tem menos afeição, e ela vice-versa, mas você não precisa conviver com essa pessoa. Entende? Mas quando você conviver com essas pessoas, com esse grupo de pessoas, você vai tratar da mesma forma que você trata o seu amigo. Entende? Então o amor ele tem que ter uma certa tipo de razão. Você não vai ficar sem motivo nenhum, ficar querendo estar pertinho daquela pessoa tal, só para praticar o amor, não. Você vai praticar o amor a todos os momentos que for necessário, mas se alguma coisa for, você sabendo que a pessoa quer às vezes te prejudicar fisicamente, você não vai ficar dando bobeira, né? Então é uma forma de amor mais racional. Entende? Então esse, gente, foi o nosso evangélico aqui, né? Que espero que tenha passado uma informação boa. E o resumão aqui é amar a todos, né? Não importa quem seja. Ame, porque a partir do momento que você ama, você entra em comunhão com Deus, porque Deus é amor, né? Por mais que eles falem que Deus é fogo, consumidor, tal, que Deus castiga, nada disso. Deus é puro amor. Então, quando você ama a todos, você consegue ter uma comunicação melhor com Deus. E você comunicando melhor com Deus, você passa a viver melhor. Tudo flui, tudo anda, porque você deu um salto, né? Você consegue amar todos.
Então, você vai passar na rua, você vai olhar todos aqueles lá que passam perto de você em cada dia, você vai olhar como se fosse seu pai, sua mãe, seu irmão, seu familiar. Você vai amar todos. Então, resumindo, né? Todos são nossa família. Não é só a família carnal, não. Todos são nossos irmãos. Então você tem que amar todos, assim como você ama os seus familiares. Né? Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele falou, né? Quando Maria falou, meu filho, ele estava prestes a ser sacrificado, né, na cruz. Aí Maria chegou. Aí Jesus olhou para Maria e falou assim, ó, ali estão meus pais, meus irmãos, meus parentes. Ou seja, aquela multidão toda. Então, mesmo naquela hora difícil, né, que Maria chegou lá, ele falou para ela, ali estão meus irmãos, né? Então, todos são, por mais, gente, que é difícil aqui nesse planeta, né, onde o mal predomina, ou até então o mal está predominando, né, que o tempo do mal aqui nesse planeta acabou. Então, por mais que seja, parece impossível, mas cada um fazendo a sua parte é o que importa, né? Você não vai julgar o outro, lá, o cara tá fazendo mal, não. Você tem que dar a iniciativa, né? Você fazendo a sua parte. Se o irmão não está fazendo, quem sabe, por meio da sua conduta, você possa influenciar ele para que ele possa fazer o melhor dele também, né? Então é isso aí. Vamos beber nossa água, né? Fluidificada, que a espiritualidade maior já fluidificou. Você pode beber a sua também, tá? Então vamos beber aqui. Muito bom. Então é isso aí, gente. Agradeço a todos vocês que viram. Então até o próximo vídeo da gente, né? Nosso Evangelho no Lar. Acompanha aí, tá? E qualquer coisa aí, qualquer sugestão, coloca nos comentários. Sou todos ouvidos. Então fique com Deus, grande abraço, até o próximo.